Boa noite, graça e paz. Contando brevemente, né, minha história. Por muitos anos eu vivi sim na beira do caminho. Eu passei minha adolescência no Candomblé e durante esse tempo que eu vivia lá, aquilo ali era como se fosse a minha vida. Eu não conhecia a palavra, então para mim aquilo ali era tudo que eu precisava. E quem um dia já foi ou sabe de alguém que é do Candomblé sabe que a gente tem algumas regras e algumas delas era que a gente não podia frequentar uma igreja evangélica, não podia ler a Bíblia, mas a gente podia ir na igreja católica, tanto que eu fui algumas vezes. E durante esse tempo eu não me preocupei em buscar ao Senhor, eu estava feliz vivendo a minha vida lá. E eu estava sendo preparada para ser mãe de santo. E faltava muito pouco para mim terminar o meu gori. Poucas semanas depois, eu seria mãe de santo. E nas últimas etapas, eu comecei a me questionar sobre aquilo que eu estava vivendo. Eu já não tinha mais tanta alegria quando eu ia para lá. Já não era mais aquela empolgação que tinha. E um dia eu fui passar o final de semana na casa de uma amiga. E na casa dessa minha amiga tinha uma igreja, Assembleia de Deus. E lá todo mundo foi pro culto. E eu pensei, não vou ficar em casa, né? Todo mundo foi e eu ia ficar em casa. E eu fui. Eu sentei lá no finalzinho. E nesse dia tinha um pastor de fora e ele não conhecia a minha história, ele não sabia nada sobre mim. E aquele homem, ele olhou para mim e ele falou com uma voz de profeta, como um homem de Deus, e falou assim: o lugar que você está não é o lugar que Deus quer para você. E daqui a alguns anos eu te vejo com uma Bíblia na mão. Eu te vejo pregando o Evangelho. E que você será uma mulher de Deus. E que o Senhor vai te usar muito. E apesar daquele homem ter dito aquilo, eu não acreditei em nada do que ele disse. Mas era a palavra do Senhor e ela se cumpriria. E naquela época, tudo que eu fazia e eu vivia era o Candomblé, que era a minha vida. Então deixar tudo aquilo do nada parecia ser fora da minha realidade. Eu fui ensinada a odiar a crente, então eu odiava a crente, eu não me via numa igreja evangélica. E então passou-se um tempo e lá em casa tinha uma Bíblia e eu comecei a ler essa Bíblia. Comecei a ler o Novo Testamento e eu comentava com minha mãe que eu acho que o lugar que eu estava realmente não era o lugar que Deus queria que eu estivesse. Até que um dia, eu conversando com ela, nós tomamos a decisão de eu sair. Mas a gente não pode sair apenas por sair, né? Existem algumas regras, mas eu tinha tomado a minha decisão. E como uma quebra daquela aliança, eu pedi para o meu pai devolver o meu cordão, que era do orixá, dos meus guias. E meu pai foi lá e devolveu. E eu não aceitei o Senhor Jesus de imediato. Passou-se um tempo. E aí alguém lá do terreiro mandou um recado dizendo que eu deveria voltar. Que se eu não voltasse, eles me matariam. E aí eu fiquei desesperada, liguei para minha mãe e ela disse assim que a gente ia buscar ajuda. E a gente veio para a Semana Evangélica. E nesse dia não teve apelo. A gente foi para casa e no outro dia era domingo, era o culto da família. E a gente foi para o culto. E nesse dia também não teve apelo. E a mãe disse assim: a gente só vai sair daqui depois que nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. E aí, hoje que é a minha líder, Gessiane, chamou o pastor. E naquele dia nós entregamos a nossa vida para o Senhor. E a palavra daquele homem que ele disse há muitos anos atrás, hoje eu tenho vivido. Então assim, tudo que eu posso dizer para você é que eu estava na beira do caminho. Mas hoje eu estou no caminho. E eu peço e oro para que você um dia esteja no caminho, no verdadeiro caminho que é o Senhor. E antes aquilo que era minha felicidade, nada se compara com a verdadeira felicidade que é o Senhor Jesus. Nada se compara com aquilo que hoje eu vivo na presença do Senhor. Então é isso que eu tenho para contar para vocês.